E aí, gente do meu canal, tô gravando mais um vídeo aqui e eu vou gravar minha rotina hoje. Já acordei, já tomei café da manhã, mas eu vou gravar a partir do meu almoço. Então eu já tô aqui com umas coisinhas aqui, ó. Vou gravar meu almoço aqui. Beber 3 litros de água por dia. Tem uns manipulados aqui também, ó, que eu tomo todo dia depois do café da manhã. Certo? Então eu tomo meu café da manhã, tomo essas coisas aqui. Aqui, ó. Extrato de clorifeno, essas coisas de ferro, ácido fólico, vitamina, essas coisinhas pra dar uma ajustada nas minhas vitaminas. Vou fazer o meu almoço, vou comer, vou jogar um pouquinho. Quer ver, ó? Tô até deixando baixando aqui o jogo que eu vou jogar. Eu tenho que até atualizar ele aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer uma atualização, que eu baixei ele agora. Deixa eu ver se ele já tá pronto. Aqui, ó, tem um pausado aqui. Então eu vou jogar um pouquinho, depois vou pra academia. Vou comer alguma coisa. E eu vou gravar meu dia de hoje. Vou fazer esse vídeo aí, beleza? Então vamos começar aqui pelo menos. Já ajustando as coisas aqui pra almoçar. Aqui tem o frango que eu vou comer. Eu como bastante frango por dia. Como mais ou menos... eu acho que é 600 gramas de frango por dia. Mas tem dia que eu não consigo comer tudo isso. É difícil fazer uma dietinha certinha, regradinha. Comer tudo que você tem que comer no dia, tá ligado? Mas eu tô tentando. Eu tento fazer pelo menos uns 80% na minha semana. Pra que no final de semana eu consiga dar uma aliviada um pouco. Até porque eu não consigo fazer tudo isso. E todo dia. 7 vezes na semana, tá ligado? Eu tenho umas refeições livres. Mesmo assim eu tenho umas refeições livres. Mas eu também não ligo muito de comer essas coisas que foi proposta. Mas vamos lá. Eu vou fazer um pouco mais de arroz aqui. Que eu como bastante arroz por dia também. Já tô com a panela aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar um pouquinho do tempero. Um pouquinho do óleo também. Que eu coloco. Eu não sei se a quantidade de óleo que eu coloco é a ideal por dia. Mas eu coloco mais ou menos isso aqui, ó. Não dá pra ver direito aqui, ó, mas é mais ou menos isso. Eu não sei se é muita coisa. Não sei se é pouco. Mas é o que eu faço. Vou colocar um pouquinho de... Pegar uma colher. Colocar um pouquinho de tempero. Pra não ficar sem sal o arroz. Eu tô com uma mão aqui só. Vai ser um pouquinho mais difícil. Isso aqui eu acho que é o suficiente. Um pouquinho mais, eu acho. Que eu vou fazer bastante. Pra eu já comer. Depois que eu chegar da academia também, que eu como. Aí eu coloco mais ou menos isso. Nesse caso do arroz, eu tenho que colocar mais. Normalmente eu deixo o negócio dar uma fritadinha nesse tempero. Mas aqui eu já vou fazer logo. Não ficar enrolando, não. Aqui, pronto. Dá uma mexida aqui. Pro alho o tempero não queimar. Eu gosto de mexer bastante pra não ficar aquele tempero empedrado no meio do arroz, tá ligado? Então eu mexo bastante ele aqui e encho de água. Vou ligar aqui. Isso aqui já é o suficiente. Eu gosto de deixar 2 dedos mais ou menos. 2 dedos mais ou menos. Normalmente eu deixo 2 dedos de água sobrando.
Porque é o suficiente pra deixar aquele arroz... não deixar ele meio aquele negócio duro, tá ligado? E não deixar ele tão molhado assim, que eu não gosto daquele arroz papa que a galera fala, tá ligado? Aqui eu já vou aproveitar e vou colocar o feijão também. Já vou misturar ali, que aquele ali já tá mais ou menos pronto, tá ligado, velho? Mas eu vou... Deixa eu ver. Aí. Ele já tá bom, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Pra deixar pronto já, tá ligado? Achei que é o suficiente. Fecha aqui. Deixa eu lavar a mão aqui. Aliás, eu sempre... eu não tava gravando nada, velho. Mano, eu não tava gravando nada. Gravei um monte de coisa, falei um monte de coisa e não tava gravando. Mas o que eu tava dizendo? Que eu como isso aqui, que é mel. Esse aqui tá acabando. E esse aqui eu vou abrir agora. Como bastante doce de leite também. Todo dia eu como um pouquinho de doce de leite. Uma dose, mais ou menos. De 20, 30 gramas por aí que eu como. Por que eu como isso? Porque eu falei para um nutricionista que eu sou um cara que gosta muito de doce. Então, sempre depois que eu chego do trabalho, assim, sempre tenho vontade de comer um doce depois de um dia, assim. Então ele foi lá e colocou esse doce de leite, que é bom, tá ligado? Não tem muita caloria pela porção que ele oferece. E é doce, né? Aí eu tava falando também que eu como isso aqui. Iogurte. Eu como iogurte aqui, ó, com mel também, né? Que é o mel que tá ali. Como iogurte com mel e aveia. Que eu esqueci de pegar aqui. Aveia. Tá ligado? Eu como mais ou menos 50 gramas. Eu como mais ou menos 50 gramas de aveia. E já é o suficiente. Que aumentou um pouquinho a dieta. Apesar de ter aumentado um pouquinho a dieta, eu não tô conseguindo fazer tudo. Tô conseguindo fazer mais ou menos 80% dela. A questão de água, eu tenho que beber 3 litros de água. Eu acho que é isso. O arroz tá ficando pronto aqui. Vou fazer o frango, vou fazer o feijão, coloquei mais. Quer ver, ó, já vou ligar aqui. Nem se precisa se preocupar muito, que tá um pouco sujo. Já vou fazer ali mesmo pra não precisar lavar mais panela. Vou fazer tudo isso aqui de frango, cara. Eu acredito que não vai dar, sinceramente, porque eu como 200 gramas de frango por refeição. Eu tenho 3 refeições igual um almoço. Sinceramente, eu como bastante frango. Não é toda vez que eu consigo fazer, mas vamos tentar fazer, né? Cara, eu tava fazendo aqui o arroz, o ovo que eu coloquei pra fazer também, ó. Só que não deu muito certo. Essa panela aqui é meio nova. A panela, na verdade, é nova, daí eu não tô acostumado com ela. Não coloquei óleo. É aquelas panelas que não precisam de óleo. Só que eu não tô muito acostumado com ela. Aí saiu meio estranho. E o arroz eu vou ter que colocar mais água, porque ele tá duro ainda. Só que já tá seco aqui. Então eu vou pegar um pouquinho de... pegar um copo. Pegar um copo. Vou encher um pouquinho de água. Isso aqui é básico, velho. Quem faz comida todo dia sabe. E só coloca um pouco. Não preciso colocar muito. Não, acho que coloquei muito, cara. É isso. Não tem muito segredo. Derrubei um pouco ali também. O ovinho, o franguinho. Falei, cara, é tipo... eu acho que só aqui tem 230 gramas, tá ligado? Faço o que eu posso, tá ligado? Eu não tenho condições suficientes pra ficar comendo um monte de frango, velho, que é caro. Certo? Terminando aqui, já vou mostrar. Tá quase pronto. Eu vou mostrar um pouquinho do meu corpo, como é que tá. Eu não sou um cara muito definido, eu não sou um cara muito grande ainda. Faz
um ano que eu tô treinando sério, tipo, seguido, constante. Constante mais ou menos, porque eu ficava muito doente. E faz o que? Umas 3 meses, 4 meses que eu tô... Se não me engano, uns 4 meses que eu entrei de fato na alimentação um pouco mais regrada, tá ligado? E depois que eu entrei nessa alimentação um pouco mais regrada, eu percebi que a minha imunidade aumentou muito. Principalmente por conta desses carinhas aqui, cara. Esse específico não, que esse aqui, ele estimula a produção de testosterona de forma natural. Mas esses caras aqui, ó, esse também não, porque esse aqui é da minha mãe. Mas esse cara aqui me ajudou. E depois que eu comecei a fazer alimentação um pouco mais certa, eu comecei a tomar aqueles manipulados, eu percebi que a imunidade aumentou muito. Então, cara, eu ficava doente muito fácil. Eu ficava, um mês treinando um pouco mais pesado, eu ficava doente. Até porque eu tenho moto, eu ando de moto, tipo, basicamente o dia inteiro. Eu vou trabalhar na hora do almoço, na verdade eu vou de manhã pra faculdade, volto para almoçar, depois vou pro trabalho pro almoço, depois para ir embora eu volto de moto também, às vezes vai na chuva, no frio, principalmente no frio, velho. Então eu tava ficando muito doente. Foi um dos motivos que eu comecei a procurar um nutricionista especializado também. Nesse caso eu passo no Dr. Sabatino e que ele tá me ajudando nessa questão. Mas minha imunidade aumentou muito, eu percebi que o meu dia a dia melhorou. Porque a alimentação mais regrada, com os manipulados certinho, eu percebi que a minha saúde foi melhorando. E isso traz vários benefícios, tá? Então, esses carinhas aqui estão me ajudando muito. Principalmente pra quem treina, cara. Porque eu ficava treinando, ficava doente, perdia grande parte do que eu tinha ganhado. A força que eu tinha ganhado, um pouco de músculo que eu tinha ganhado, eu perdia por causa que eu ficava doente. E agora não. De uns 4, 5 meses pra cá, eu não fiquei doente, tô conseguindo manter mais constância nos meus treinos, que é o essencial para que você tenha os ganhos, né? Aqueles ganhos de massa muscular, os ganhos de força. Porque não adianta nada você ficar treinando, ficar doente e perder, tá ligado? Vai ficar nesse ciclo eterno e você não vai evoluir. Mas nesse caso agora, eu tô melhor, tô conseguindo treinar melhor, tô conseguindo ter uma alimentação melhor, tô conseguindo ter uma rotina melhor. Então fica mais de boa pra mim, certo? Então agora eu consigo ter mais noção dos resultados, porque antes não. Então eu vou mostrar um pouquinho como é que tá. Eu não sei se vai aparecer certinho, porque não tô vendo a câmera. Mas esse aqui é o meu corpo. Depois que eu comecei a fazer a minha alimentação, eu ganhei, eu comecei a academia com 50 e poucos. Foi 59, 60 quilos, tá ligado? Tava bem magrinho. Comecei a academia, aí ganhei uns 7 quilos, por aí, uns 7, 8 quilos, 9 quilos no máximo, sem alimentação certinho. Aí eu percebi que eu tava muito estagnado, tava ficando doente fácil. Fui pro nutricionista. Depois que eu entrei pro nutricionista, hoje eu tô com 75, 76 quilos. Então pra você ver a diferença, tá ligado? Então, lógico, nem tudo foi massa muscular. Tem a questão da gordura também, aqui. No braço eu não tenho nada, mas principalmente aqui na parte de baixo da barriga, aqui do lado também, e atrás. Que atrás aqui, tá? Que é o que normalmente os caras têm mais dificuldades, os homens, né? E eu tô no processo de bulking, né? Tô fazendo um superávit calórico, então não tem como eu perder essa gordura tão facilmente assim. Só se o cara estiver aplicando, tá ligado? Aí fica um pouco mais fácil esse processo. Mas no meu caso não, eu tenho essa gordura ainda. Não é algo que, tipo, eu acho legal. Eu não gosto disso. Eu quero fazer um processo de bulking, quero chegar num nível, por exemplo, que eu faça um processo de bulking e eu esteja mais seco, tá ligado? Mesmo estando em bulking, tá ligado? É mais ou menos aqueles fisiculturistas mesmo. O cara faz bulking, mas ele não tem esse acúmulo de gordura, igual eu tenho aqui, que é a questão de ser gordo, né? Tem esse acúmulo de gordura, não sei se dá pra ver aí na câmera, mas tem esse acúmulo de gordura
E o cara que tá, né, que é mais profissional, né, faz essas dietas mais regradas, tem um pouco mais de shape, o cara tá mesmo em bulking, ele consegue ver os músculos deles, lógico, um pouco mais inchado, mas não tem esse excesso de gordura, entendeu? Lógico, agora se o cara quer ficar trincado, aí o cara tem que fazer um déficit de calorias, não tem como. Tá? Mas esse é o meu shape hoje. Eu fiz algumas refeições, não treinei ainda. E é isso. A perna eu não treino muito mesmo. A perna não tenho o que dizer, não sei se tá dando pra ver, mas a perna não é algo que eu tô focando agora. Aqui já terminei de fazer minhas comidas, daí já tá tudo prontinho aqui, ó. Eu só deixei tudo organizado só pra eu chegar e comer. Então, por exemplo, aqui já tá o meu pão com ovo e mussarela. Aqui tá a marmita que eu como, arroz, feijão, frango. Era pra ter legumes, só que eu não fiz legumes, então não tem legumes. Aqui tá a minha outra refeição, que é o almoço agora, né? Tem o bento aqui, ó. Bento. Minha refeição, aqui foi o que sobrou, que eu tenho que lavar depois. E depois do almoço, igual eu falei, eu vou comer isso aqui, que é o doce de leite. Que eu como 30 gramas, se não me engano, uma colher de doce de leite, todo dia. Beleza? Então agora eu vou comer, vou jogar um pouco e depois vou treinar. Bora treinar.